Bom dia, mas bom dia mesmo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Que o Senhor abençoe a sua família, dê-lhe uma semana de paz. Que Ele tenha misericórdia de nossa nação e das pessoas que estão em zona de guerra, principalmente os refugiados. Precisamos orar pelos nossos irmãos. Vamos mais uma vez estudarmos a palavra de Deus juntos, de forma bem prática, esta devocional. Todos os domingos eu estou postando um vídeo aqui, uma devocional no livro de Atos. Hoje no capítulo 3. Me convido para abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, para meditarmos juntos. Antes vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor Deus a sua graça, para que possamos juntos estudarmos a palavra dEle. Senhor Deus, fortaleça o nosso coração, dê-nos a Tua bênção, a Tua paz, abençoe a nossa família, perdoe os nossos pecados, nos ajude, Senhor, a viver na Sua presença em amor, graça, perdão, renovação e arrependimentos, sempre voltando às Escrituras. Senhor Deus, aplique a sua palavra em nosso coração e nos abençoe neste dia, em Cristo Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, começa assim. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora nona para oração. Os judeus oravam 3 vezes por dia. De manhã, à hora nona, 3 horas da tarde, e ao entardecer, no mínimo 3 vezes ao dia. Atos dos Apóstolos, neste momento, logo depois do milagre da pregação do apóstolo Pedro, com a conversão de 3.000 pessoas aproximadamente, Lucas nos relata que os cristãos congregavam no templo e nas casas. Eles adoravam a Deus. E agora Pedro e João estão subindo a oração. Ou seja, o primeiro versículo nos diz que os apóstolos eram apegados à oração. A ênfase neste primeiro versículo é a oração. Eles oravam, buscavam a Deus. Esta igreja cristã do primeiro século era uma igreja de oração. Versículo 2 diz: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Neste local, na entrada do templo, havia um homem coxo. Havia um homem que não podia andar, tinha dificuldades de locomoção, mobilidade. Este homem ficava na porta Formosa. Interessante esse nome, né? Esta beleza. O templo era maravilhoso. O templo de Herodes era lindo, revestido de metais preciosos, feito um revestimento fantástico. Alguns lugares tinha ouro. Era um templo muito rico. E ali colocaram um homem coxo de nascença. O que significa um homem coxo de nascença? Ele não era incluído, ele não estudava, ele não trabalhava, ele não tinha uma profissão. Um coxo de nascença era um pedinte, era alguém que dependia dos outros, não havia uma inclusão social. E ele estava ali pedindo uma esmola. Era um local estratégico, as pessoas entravam para adorar a Deus e ali tinha um pedinte. Veja o versículo 3, vamos continuando. E ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Eles fizeram um pedido ao apóstolo Pedro e ao apóstolo João, que chegaram à oração. Pedro agora está na frente da igreja, estava dirigindo a igreja. Nós temos esses passos do apóstolo Pedro restaurado. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Veja que situação.
Primeiro foco, olhe para nós. O que o apóstolo Pedro vai dizer? O que o apóstolo Pedro vai dizer, veja, a seguir, ele disse o seguinte: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Criou uma expectativa no cidadão coxo de receber alguma coisa. Olhe para nós. Esse é um momento importante, porque muitas vezes nós somos chamados a olhar para homens. Olha para mim. E o que é que Pedro vai dizer dele? O que é que Pedro vai dizer de João? Este é um momento de publicidade, é um momento de oportunidade, mas Pedro disse, Pedro, não tenho prata nem ouro. O templo tinha pratas e ouro em abundância. Pedro está dizendo o seguinte: olha para nós, não temos nada que possa responder à sua expectativa de receber uma esmola. Somos pobres, não podemos responder às suas expectativas. E agora a possibilidade é da frustração. Mas Pedro não para aí. Pedro está dizendo: somos homens. Olhe para nós. Pedro sabia quem ele era. Pedro não está chamando a atenção para si. O que ele vai dizer é o seguinte: mas o que tenho, isto te dou. Não tenho nada, mas o que eu tenho, vou repartir com você. Isto é cristianismo. É repartir o que tem, ainda que tenha pouco ou nada tenha, mas é compartilhar. Mas o que é que Pedro vai compartilhar? Observe: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que Pedro vê é a oportunidade que ele não podia perder de compartilhar a respeito de Jesus. E esta questão levanta e anda, ele aprendeu com o Senhor Jesus. O que o Lucas está registrando é que Jesus estava presente, que não era Pedro, que não era João, que não eram os apóstolos, que eles não chamavam atenção para eles, chamavam atenção para Jesus. Mais ou menos assim: olha para a gente, não podemos fazer nada, mas olhe para Jesus. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O Pedro, cheio do Espírito Santo, a igreja continua sendo dirigida não por Pedro, por Jesus, o Nazareno. O que Lucas está nos relatando é que Jesus ressuscitado continua a dirigir a igreja. E que as curas acontecem não por causa dos homens, não é uma manipulação humana, mas é um direcionamento do Espírito Santo que nos leva a Jesus. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Agora Pedro falou de Jesus e estendeu as mãos. Cristianismo é isto: é compartilhar de Jesus e estender as mãos. É levantar o que está caído. É fortalecer o que está quebrantado. É apoiar aquele que precisa de ajuda. Precisamos compartilhar a palavra e estender a mão. E levantou é colocar em pé aquele que não tem condição de se posicionar. É fortalecer o fraco. Porque é isso que Jesus veio. Jesus veio, conforme disse o profeta Isaías. Ele veio para trazer paz, ele veio para a esperança do pobre, do necessitado. O cristianismo que não se importa com o outro, que não estende as mãos e que não coloca o outro em pé, precisa no mínimo ser repensado. E no mesmo momento, aquele homem firmado na palavra do Senhor Jesus, os pés e tornozelos se firmaram.
E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Milagre extraordinário. Este coxo nunca havia andado, ele não sabia andar. E agora ele não fez uma fisioterapia para aprender a andar. O milagre físico também atingiu e transformou a sua mente. O Espírito Santo capacitou a andar, não foram só os músculos que foram renovados, mas os seus pensamentos, as suas emoções, as suas expectativas, porque muito mais do que receber uma esmola, ele recebeu vida, porque ele recebeu a palavra de Jesus e a palavra de Jesus é vida. E os apóstolos são aqueles que nada têm, mas que estendem as mãos e compartilham o que tem, levantando o que está caído. Que maravilha! Que coisa boa a palavra de Deus. Então, ele agora, saltando, pôs-se de pé e cheio de alegria, de gratidão, andando, entrou no templo, louvando a Deus. Ele não louvou os apóstolos, ele não louvou Pedro. Pedro também não disse, olha, bata palmas para mim. Não. Eles foram para orar. E este homem agora pode entrar para orar. Porque ele não podia, ele era aleijado. Agora ele pode entrar para orar. Curado, adora a Deus. Louva ao Senhor Deus. E louvando a Deus, entraram no templo. É importante a adoração. A adoração, ela inclui, ela exclui, porque exclui o pecado e inclui o arrependido. E perceba que todo o povo viu andando e louvar a Deus. Não só andava, ele louvava a Deus. O milagre maior aqui não é a cura, é a transformação, é a conversão, é o que o Espírito Santo operou no coração deste homem. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O povo ficou surpreso, admirado, mas não ficaram admirados com o Pedro e com o João. Ficaram admirados com o que Jesus fez. Perceba que o relato de Lucas aponta para Jesus, não aponta para os líderes, aponta para Jesus, que o Espírito Santo está dirigindo a igreja. Vamos pelo menos iniciar aqui a resposta de Pedro, depois no próximo domingo nós continuaremos. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O povo ficou admirado. O que está acontecendo? Então Pedro responde. E apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também
os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviou ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O texto é maravilhoso e a gente vai voltar nesse texto, mas eu quero concluir com a resposta do apóstolo Pedro, que é mais ou menos assim: não olhe para nós. Ele que disse olhe para nós, para o coxo, ele está dizendo para os homens: não ache que nós fizemos tal coisa. Não foque em nós. Não fomos nós. Foi o Senhor Jesus que vocês mataram. Arrependam-se. Pedro não aproveita a oportunidade para fazer marketing. Pedro não aproveita a oportunidade para encorajar as pessoas. Pedro aproveita a oportunidade para falar do maior milagre, que é a conversão, que é o chamado ao arrependimento, o chamado à palavra de Deus. E o que ele tem a dizer é o seguinte: este Jesus que vocês mataram, este Jesus é pela fé nele que este homem foi curado. Este Jesus que morreu, ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. Ou seja, a ênfase do apóstolo Pedro e João é uma pregação cristocêntrica. Eles não se promovem na pregação, eles apontam Jesus. Porque o Senhor Jesus é a nossa vida. Porque a nossa vida depende de Jesus. O autor da vida morreu, mas ressuscitou e é o dono da vida. E a Ele a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Pode ser que em algum momento você fique admirado com algumas pessoas que chamam a atenção, mas fique admirado com Jesus. Em algum momento pode ser que você também não tenha esperança como o coxo, mas olhe para Jesus. Em algum momento você pode ter oportunidade, olhe para Jesus. Quando for ao templo orar, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Adore Jesus. Ame Jesus. Jesus é o Deus encarnado. Entenda que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E Deus é o Deus de ontem, de hoje e será para sempre. A Ele a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Amém. Que o Senhor lhe abençoe, fortaleça o seu coração, aumente a sua fé, que o Senhor derrame sua graça e continue abençoando a sua igreja. Em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima semana, se Deus permitir. Avante, cristão, olhando sempre para Jesus e aproveitando toda oportunidade para falar de Jesus. Amém.